Tudo certo? Então vamos continuar aí nosso estudo da anatomia do sistema circulatório, falando da anatomia do sistema arterial. A gente falou das principais artérias do pescoço e da cabeça. E agora a gente vai falar das principais artérias dos membros superiores, tá? Que nutre, né, os nossos braços e antebraço aqui, e as mãozinhas. Então vamos ver aqui como é que é isso aqui. Quais são as principais? Então olha lá. Então tudo parte da artéria mãe, de praticamente todas as artérias, né, com exceção das artérias pulmonares, que é a artéria aorta, né, da circulação sistêmica. Ela é a grande mãe, a origem de todas as outras. Então a gente tem, como aquilo que eu falei para vocês, a porção superior do corpo sendo nutrida por sangue arterial, por oxigênio, a partir de artérias que saem da porção mais alta da artéria aorta, que é essa região aqui do arco da aorta, né? Então a gente vai ter as artérias que vão para a cabeça e as artérias que vão para os membros superiores, saindo da região do arco da aorta. Então aquilo que a gente viu na outra aula, né? Então tronco braquiocefálico, né, que vai dar origem à artéria subclávia direita, e a gente vai ter a artéria subclávia esquerda saindo daqui também do arco da aorta. Então subclávias que vão conduzir sangue para os dois membros superiores, tá? Direito e esquerdo, né? Aqui no desenho a gente vê também a subclávia esquerda. A diferença é que a subclávia esquerda ela sai diretamente do arco. E aqui a gente tem um segmento a mais que é o tronco braquiocefálico, tá? Em termos, gente, funcionais, o fato da gente ter o tronco braquiocefálico do lado direito e não tem do lado esquerdo, significa que com um segmento a mais, a gente tem um amortecimento um pouquinho maior desse pulso, tá? Por isso que às vezes a gente tem pequenas variações quando a gente faz a aferição de pressão arterial num braço ou no outro, tá? Normalmente no braço esquerdo tende a dar um pouquinho mais alto do que no braço direito. Porque o braço direito, esse pulso ele vai ser amortecido porque tem um segmento a mais, tem um pedacinho a mais de artéria, então ele vai chegar um pouquinho, vamos dizer assim, aqui nessa região que a gente afere muito pressão usando uma artéria aqui do braço, que a gente vai falar agora, que é a braquial. O sangue vai chegar aqui um pouco com a pressão um pouquinho mais amortecida, quer dizer, um pouquinho menor, tá? Por isso que às vezes dá uma variaçãozinha, mas não é nada significativo, né? Na maioria dos casos. Então vamos iniciar nosso estudo aqui falando dessas artérias. Então é o seguinte, ó, então aqui de novo, ó lá, vamos partir aqui da subclávia. Então a subclávia direita, ela sai do tronco braquiocefálico, a subclávia esquerda, ela sai diretamente do arco da aorta. Aqui estão as duas carótidas comuns, estão vendo aqui, ó, subindo, né, para a cabeça. Então aqui a gente tem uma ênfase maior, ó, então a gente tem aqui a artéria subclávia, aí ela vai passar, por isso que ela é chamada subclávia, ela passa por baixo da clavícula, a clavícula aqui, gente, esse ossinho aqui, né, que a gente vai ter bem aqui em cima, ó, né, que o pessoal chama de saboneteira. Então ela vai passar por baixo, ela vai subir, né, e vai passar por baixo aqui da clavícula e vai pegar o rumo aqui do braço, tá? Então a gente vai ter ela, quando ela passar embaixo da clavícula, ela já vai receber um outro nome aqui, quando ela for passar nessa região aqui do ombro, tá? Que tá aqui no desenho, ó, nessa porção aqui. Ela vai ser chamada de artéria axilar. E aí quando ela chegar aqui já na altura do osso do braço, que é o húmero, ela passa a ser chamada de artéria braquial. E aí ela vai se aproximando cada vez mais do osso aqui, ó, e vai passar bem no meio aqui da articulação, né? Do osso do braço, que é o húmero, com os ossos aqui do antebraço, que é a una e o rádio. E aí essas artérias que passam por aqui, normalmente elas recebem os nomes semelhantes aos ossos por onde elas estão passando, tá? Tem essa correspondência. Então vamos ver como é que é isso. Então olha lá, gente, a quantidade de artéria que tem aí. Vamos falar de todas? Óbvio que não, porque eu não quero deixar ninguém doido. Então a ideia aqui é falar das principais, tá? Então vamos lá. Então a gente tem a subclávia, aqui à direita, ó, né, partindo do tronco braquiocefálico, a aorta aqui, ó. O arco, né, subclávia direita, aqui as carótidas, já falamos delas na outra aula. E aqui a subclávia esquerda, ó, tá? Então a gente vai falar dessas que estão circuladas aqui, de preto, tá bom? Então a gente vai ter a subclávia esquerda, e com a direita vai ser a mesma coisa, só que a gente vai falar só para um lado, depois para o outro só acrescentar o nome direita,
mas são os mesmos ramos, as mesmas artérias, é tudo igual. Então a gente vai ter aqui a subclávia passando embaixo da clavícula, por isso que ela recebe esse nome, né? Então tudo aqui nessa porção mais anterior do corpo, tá? A gente vê a escápula, que é esse osso mais posterior, mas as artérias elas estão posicionadas mais anteriormente. E à medida que ela vai passando, ela vai gerando vários outros ramos, que são artérias que vão nutrir a musculatura de peitoral, né? Aqui dessa região do peito, tórax e tal. Não vamos entrar nessas, vamos ficar só nas principais. Aí quando ela passar por aqui nessa região do ombro, ó, ela é chamada de artéria axilar. Então ela é subclave até passar por baixo da clavícula. Passou, terminou de passar, a gente passa a chamar essa artéria de artéria axilar, por um motivo óbvio, né? Onde ela está passando. Aí ela vem descendo aqui, uma artéria grande, acompanhando o osso ó, do braço, que é o húmero, só que a gente não chama ela de artéria humeral, ela é chamada de artéria braquial, tá? Então ela vai descendo aqui, acompanhando o húmero, ó, ela vem se posicionando para passar aqui entre as duas extremidades do húmero, que a gente chama de epicôndilos, né, aqui distais. Então vai passar aqui bem no centro, artéria braquial. Essa artéria que a gente usa muito para aferir pressão arterial nas pessoas, né? Quando bota aquele manguito aqui, a gente comprime a braquial, tá? E aí a braquial, gente, ó lá, vamos olhar aqui, ela vai se ramificar em duas, ó. Então aqui quando ela chega aqui na região do antebraço, ela produz dois ramos, que vão acompanhar os dois ossos do antebraço, que é a una e o rádio. Então a gente vai ter a artéria ulnar e a artéria radial, tá? Essa radial que a gente verifica muito a pulsação dela nessa altura aqui do punho, né? A gente vai verificar o pulso de alguém, a gente verifica muito nessa região aqui, a gente posiciona o dedo, a gente consegue sentir a pulsação dela, da artéria radial. E aí elas vão descer em direção à extremidade do membro superior, a mão, né? Onde elas vão formar arcos. E aí vocês estão vendo aqui, são dois arcos, ó, um arco chamado profundo, né? E um arco superficial, tá? E aí desses arcos vão sair as artérias que vão para os dedos. Aqui é muito importante porque é o seguinte, ó, a gente tem um fim de caminho, um fim de rota da circulação, então ela precisa se reorganizar. E é o que acontece, a gente vai ter um arco palmar, que é o profundo, e existe um arco superficial que passa mais aqui rente à superfície, ao dorso da mão. Então desses arcos vão sair as artérias que vão nutrir cada dedo nosso. São duas, que vão passar nas laterais dos dedos, tá? Que a gente chama de artérias digitais de uma maneira geral. Então, nesse ponto da artéria radial, gente, é um outro ponto, como eu falei para vocês, como a gente detecta a pulsação, é um ponto de superficialidade do sistema arterial, tá? É um ponto sensível, lesões nessa região podem produzir lesões na parede dessa artéria e a pessoa vai perder volumes de sangue muito rapidamente. Então é muito sensível, é uma região que tem que ficar, né, de uma certa forma, ter cuidado com essa porção. Mas ao mesmo tempo ela é muito importante do ponto de vista clínico, porque a gente utiliza para verificar o pulso, como a gente está, né, como eu estou falando para vocês, a gente normalmente usa o indicador, não usa aqui o polegar, por conta da artéria do polegar, pode prejudicar, enfim, vou comentar isso com vocês. E a gente, o dedo médio, a gente sente a pulsação, mas mais o indicador, a gente sente a pulsação da artéria radial. E a gente usa muito para fazer coleta de sangue, esse ponto, mais do que a carótida. Por quê? Porque a radial não é tão grande quanto a carótida, então é mais fácil depois de estancar o sangramento e também produz menos desconforto, né? Se você for enfiar uma agulha aqui do que aqui, nessa região, tá? Eu vou falar com vocês de punção arterial, pra gente aplicar esse conhecimento aí, ó. Então aqui um outro desenho anatômico que a gente consegue verificar, ó, gente. Então a subclávia vai passar por baixo da clavícula, que ela já é chamada de axilar nessa região, que a gente tem axila, lógico. E aí depois ela desce, chamada braquial, acompanhando o húmero. Aí ela se ramifica. Se ramifica onde? Bem nesse ponto aqui, ó, da articulação do braço com o antebraço. Tá? Então desce braquial, aqui ela gera duas, tá? Então vamos lá. Ó, aqui uma peça anatômica, tá vendo? Natural, a gente consegue ver essas artérias que eu tô falando pra vocês, ó, a subclávia aqui grandona, tá vendo? A clavícula foi removida aqui, ó, ela passa bem nessa região aqui, ó. Então a subclávia, a gente chama essa aqui de axilar, né? E aqui a braquial, ó. E aí vamos acompanhar a braquial aqui, ó, ela vai descendo por aqui, tá vendo?
Aí aqui ela vai passar por trás do músculo do bíceps, que é esse músculo que está aqui, e aí ela passa a ser duas, ela gera dois ramos, artéria radial e artéria ulnar, tá? Aqui os arcos palmares, né? Arcos palmares arteriais. Então a gente tem um profundo, que está esse vermelho mais escuro aqui, e um superficial, tá? Deles saem as artérias que vão para os dedos. Fim de rota, né? Fim de trajeto, então as artérias têm que se reorganizar para compor como se fosse um anel de distribuição nessa extremidade, né? Nas extremidades normalmente a gente tem esse padrão de organização. Então aqui, ó, vamos ver, eu montei aqui para vocês um mapa mental da organização dessas artérias no membro superior. Vamos ver como é que é aqui, ó. Então a gente vai ter sempre o arco da aorta, a gente está falando da parte superior do corpo, então a gente parte do arco da aorta. Então a gente vai ter aquelas artérias que a gente já falou anteriormente, né, saindo do arco, tronco braquiocefálico, né, a carótida comum esquerda e a subclave esquerda. Aí do tronco braquiocefálico sai a subclave direita e a carótida comum direita. Ó, as carótidas, sangue para o pescoço e para a cabeça, né? E as subclávias vão levar o sangue também para o pescoço e cabeça a partir daquela artéria vertebral que a gente falou que é um ramo da subclávia, tá? Mas elas vão conduzir, a principal delas é conduzir para o membro superior. Então a subclávia direita vai conduzir sangue para o membro superior direito e a subclávia esquerda para o membro superior esquerdo. Então vamos descrever de um lado. Tudo que vai estar aqui para o lado esquerdo, gente, vale para o lado direito também, tá? Só para não ficar muito repetitivo, também nem ia caber aqui. Então olha lá. Então a subclávia esquerda dela vai sair a artéria axilar. Então a subclávia esquerda vai passar por aqui e aí aqui a gente já chama de axilar. Aí axilar é um segmento menor, ó, tá aqui o desenho pra gente acompanhar, ó, então subclávia, axilar. Aí chegou aqui, axilar não é tão grande, a gente passa a chamar ela de braquial. Vamos lá, botei esse Ezinho de esquerda, tá? E aí, se for artéria braquial direita, eu falo artéria braquial direita. É só acrescentar um sobrenome aí, vamos dizer assim. Aí a braquial é bem compridona, ela acompanha toda a extensão do húmero, que é o osso do braço, até chegar mais ou menos aqui um pouquinho depois da articulação, ela vai se ramificar em duas, como tá aqui, ó. Vamos lá. Artéria ulnar esquerda, artéria radial esquerda, tá? A artéria ulnar, gente, ela vai pegar essa margem aqui interna do braço, tá? E a radial, a margem aqui externa, né? Que a gente chama, a margem interna a gente chama normalmente na anatomia de margem medial, né? E aqui para fora a gente chama de margem lateral. Então, para vocês terem uma ideia, por isso que a gente sente a pulsação da radial aqui, ó. A gente pensa no dedão, no polegar. Então, a radial ela vai chegar aqui, tá? Então, se a gente vira assim a posição anatômica, né, com o braço para frente, a gente vai ter ela, a radial passando aqui, acompanhando o antebraço nessa margem lateral, a ulnar na margem medial. Então, vamos lá, para vocês terem uma noção de localização. Então, ulnar, radial. As duas, ó, são derivadas da braquial, né? As duas são consideradas artérias de médio calibre. Só que a radial é um pouquinho mais grossinha, tá? Por isso que a gente utiliza mais ela. E ela tá mais superficial um pouco que a ulnar. Então ela é mais usada no ponto de vista clínico. E aí o que acontece, gente? Aquilo que eu comentei com vocês. Chegou no fim da linha, essas artérias têm que se organizar. Então elas vêm retinhas aqui, ó. Chegou na mão, o que acontece? Elas vão confluir. Elas se comportam mais ou menos como a gente observa com o sistema venoso. As veias não se encontram. Aqui essas artérias vão se encontrar e vão formar esses arcos que estão aqui, ó, para poder distribuir sangue para os dedos, tá? Então, esse encontro de vaso sanguíneo a gente chama de anastomose. É quando um vaso se comunica com outro vaso. É o ponto de comunicação entre os dois. É um ponto de anastomose. Então, os arcos arteriais da palma da mão aqui, da mão, né, palma e o dorso da mão, a gente diz que é uma anastomose natural, tá? Que é uma fusão, uma união de vaso sanguíneo. Então, a gente tem a formação do arco palmar profundo e de um arco palmar superficial, como eu falei para vocês. Tá bom, gente?
Superficial é esse que passa no dorso e o profundo ele tá mais na região da palma, mas e mais profundo, como diz o nome, né? E aí desses arcos, como a gente está vendo aqui no desenho, ó, tá vendo? Os dois arcos, a gente tem as artérias digitais, duas para cada dedo, passando nas laterais dos dedos, tá? Então, olha aqui, esse desenho aqui tá melhor ainda, né? Mais próximo. Então, olha lá, o arco palmar profundo. Então, a gente vai ter, primeiro, vamos ver aqui, ó, as artérias chegando aqui, né? A radial e ulnar, e elas vão se organizar, ó, delas vão sair os arcos, tá vendo? Então, a gente tem uma confluência das duas na composição desses arcos, uma união delas, formando os arcos, né? Então, a gente chama isso de anastomose. E aí, desses arcos, ó, saem as artérias que vão para os dedos, estão vendo aqui? Indo em direção aos dedos. Bom, gente, é importante conhecer isso porque, por exemplo, quando uma pessoa tem que amputar um membro, você tem que levar em consideração essa organização vascular. O cirurgião que vai remover um membro, a pessoa que perde um braço num acidente, alguma coisa do tipo, ou tem algum problema que o braço tem que ser removido, né, uma parte dele, existe um cirurgião vascular que vai fazer uma anastomose, um novo desenho dessa comunicação vascular que precisa ser feito. Você não pode simplesmente cortar e pronto, porque daí esse sangue vai parar onde? Num saco com fundo, num caminho que parou? Não pode, o circuito tem que ser mantido. Então você tem que fazer uma reconexão desses vasos, tem que fazer um desenho novo agora produzido pela cirurgia, artificialmente, vamos dizer assim, né? Tem que reconstruir aquilo ali para manter o sangue circulando. Não pode ser um sistema fechado, né? Assim, que eu digo sem passagem, sem saída. Chegou lá, fim do túnel, acabou, não tem para onde ir. Senão ali você ia criar o sangue ia chegando, ia se acumulando, ia produzir um problema, enfim. E antigamente, quando não se conhecia essa anatomia, era o que era feito, as pessoas acabavam tendo infecções e tal, e morrendo por conta de amputações, que não era feito uma cirurgia vascular, né? Então precisa fazer essa comunicação entre esses vasos, esse desenho. Bom, gente, então eu vou parar esse vídeo aqui e a gente faz um outro aplicando conhecimento, tá? Para não ficar muito longo.